Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, diz assim a palavra de Deus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Diga glória a Deus. Glória a Deus mesmo pela sua palavra. Eu quero ler com você mais uma vez o versículo 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Diga comigo, maturidade. Diga mais uma vez, maturidade. À medida da estatura da plenitude de Cristo. As palavras maduro, em algumas versões da Bíblia, perfeito, como nós lemos nesse versículo que nós acabamos de ler, elas são uma tradução da palavra grega teleios. Teleios. Se você não sabia falar grego, agora você sabe. Diga comigo, teleios. Teleios. Teleios é a palavra grega que traduz maturidade, que traduz maduro ou perfeito, como consta em algumas versões da Bíblia. E essa palavra teleios, ela é o mesmo que propósito. Propósito. Propósito é aquilo para o que uma coisa é feita, para o que uma coisa é criada. Propósito é aquilo para o que alguma coisa existe. Eu e você fomos criados por Deus para um propósito. Eu e você fomos criados por Deus para um teleios. Então a maturidade ou a perfeição, como consta em algumas versões da Bíblia, ela não é simplesmente não ter falhas, como geralmente se imagina, não é? Quem é alguém perfeito? Quem é alguém maduro? Alguém maduro é alguém muito experiente, alguém perfeito é alguém que não erra, é alguém que não falha. Não, não é isso que significa a maturidade conforme a Bíblia nos ensina. Maturidade é a compreensão e a compreensão do nosso propósito e o nosso crescimento nesse propósito. O propósito de todo ser humano, criado por Deus, à sua imagem, é representá-lo e compartilhar o seu domínio sobre a criação, conforme nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. O que essa passagem nos mostra claramente? Essa passagem nos mostra claramente que Deus nos criou e nós existimos para refletir a sua glória nesse mundo. Esse é o propósito de Deus para todo ser humano. Ok? Esse é o propósito de Deus para mim, esse é o propósito de Deus para você. Esse é o propósito de Deus
para o seu povo, esse é o propósito de Deus para a sua criação. Refletir a sua glória nesse mundo. E como nós sabemos disso? Não só por causa do que nós acabamos de ler em Gênesis 1, 26 e 27, mas também por causa do que está escrito em Efésios capítulo 1, versículos de 4 a 6. Diz o texto bíblico: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Diga aleluia. Eu e você existimos para refletir a glória de Deus nesse mundo. E não poderia haver um propósito maior, mais nobre. Não poderia haver um teleios maior, mais nobre do que esse. Refletir a glória de Deus, o Criador de todas as coisas, através do modo como vivemos, através do modo como existimos e damos sentido à nossa existência nesse mundo. Então, por esse motivo, porque fomos criados para esse teleios, para esse propósito, porque fomos criados para refletir a glória de Deus nesse mundo, é absolutamente imprescindível que a igreja reconheça em Cristo Jesus, não em homem algum, não em causa alguma, mas em Cristo Jesus, o seu propósito. Porque dessa compreensão depende todo o nosso crescimento e depende também toda a nossa maturidade. O nosso crescimento e a nossa maturidade e como ela será expressa e como ela será demonstrada. O que eu quero dizer é que você não pode crescer espiritualmente em Cristo, você não pode desenvolver o seu propósito em Cristo Jesus se você não reconhecer primeiro que propósito é esse. Se você não reconhecer primeiro, por quê? Para que Deus te trouxe a esse mundo? E nós lemos claramente nos textos bíblicos que Deus nos criou para que refletíssemos a sua glória nesse mundo. Por causa do pecado, esse propósito foi interrompido até o nosso novo nascimento. E uma vez tendo nascido de novo e recebido o Espírito de Deus, nós agora nos apropriamos outra vez, ou melhor, fomos colocados outra vez por Deus nesse propósito, o propósito de refletir a sua glória nesse mundo. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que a igreja precisa amadurecer. Diga comigo, amadurecer. Amadurecer, crescer, para viver todo o bom propósito de Deus para o qual Ele a criou. É impossível cumprir o propósito de Deus para a nossa existência se não nos comprometermos com a maturidade, com o crescimento, porque uma coisa está necessariamente ligada à outra. E se nós estivermos existindo nesse mundo fora do nosso propósito, se nós estivermos existindo nesse mundo inconscientes de qual é o nosso propósito, de por que estamos aqui, de que não estamos aqui a passeio, não estamos aqui para passar por esse mundo. Não, estamos aqui para refletir a glória de Deus, para marcar esse mundo com uma expressão objetiva da glória de Deus através do modo como nós vivemos e existimos. Nós estaríamos perdendo o tempo de viver. E como diz o pastor Paulo Borges Júnior, não há nada pior do que morrer, do que perder o tempo de viver. Porque você morre, acabou. Morreu, está morrido. Mas quando você vive uma vida sem propósito, quando você vive uma existência sem propósito, você está perdendo tempo de viver. E aí pode ser que em algum ponto da sua vida, em algum ponto da sua existência, você olhe para trás e pense, puxa, como eu queria ter feito diferente, como eu queria ter sido diferente, como eu queria ter escrito uma história diferente. Bom, mas agora já não é mais possível porque você perdeu o tempo de viver. Então, só nos restaria ganhar qualquer tempo que seja daí para frente. Então nós precisamos urgentemente abraçar o nosso propósito a partir da consciência de que propósito é esse. Nós precisamos urgentemente entender que nós não somos, e isso daria pano para manga, isso daria muita conversa para uma outra mensagem. Nós precisamos entender definitivamente que nós
não somos o centro da nossa existência. Antes de Cristo, a nossa vida só dizia respeito a nós mesmos. Antes de Cristo, a nossa vida se resumia aos nossos anseios, aos nossos objetivos, às nossas vontades. Mas em Cristo Jesus, nós fomos devolvidos ao nosso propósito original. E sendo devolvidos ao nosso propósito original, fomos desconectados desse sentido egoísta, egocentrista, no qual muitas vezes por muito tempo nós vivemos. E fomos associados, fomos conectados outra vez ao propósito de Deus para a nossa existência, que é refletir a sua glória nesse mundo, refletir a glória do Criador nesse mundo. Então nós precisamos compreender o nosso propósito e abraçar a maturidade. Amém, meu irmão? Só existe uma maneira de viver plenamente a vida que Deus nos deu para viver nesse mundo: abraçando o nosso propósito, amadurecendo, atribuindo à nossa existência o sentido mesmo de dar a Deus toda a glória. A glória é possível de lhe ser dada através do nosso modo de vida, de viver para refletir essa glória e demonstrar nesse mundo quem Jesus Cristo é, por meio do modo como vivemos, falamos, nos movemos, pensamos, agimos. Não há maneira mais digna, não há maneira mais nobre de se viver do que essa. E graças a Deus fomos trazidos outra vez para esse propósito, graças a Deus fomos trazidos outra vez para esse lugar de onde nós podemos começar ou recomeçar a viver com um sentido claro, com um sentido maior do que qualquer sentido que nós poderíamos atribuir à nossa própria existência. Então, se nós desejamos ser gratos a Deus, e eu imagino que você deseja ser grato a Deus, você é grato a Deus, irmão? Por tudo que Deus é para você, por tudo que Deus faz por você. Então, como a pastora Érica bem disse aqui, no momento do dízimo das ofertas, essa nossa gratidão, essa nossa devoção, ela precisa ser objetiva, ela não pode ser subjetiva, sabe? Ela existe no meu pensamento, ela existe na minha intenção. Não, ela precisa existir de maneira concreta, precisa existir de maneira objetiva. A nossa gratidão ao Senhor precisa ser objetiva. E se somos gratos a Deus pelo que Ele fez por nós em Cristo, e se nós desejamos corresponder à nossa vocação celestial, se nós desejamos viver no propósito de Deus para nós, precisamos, nesse relacionamento pessoal com Ele, existir para refletir a sua glória e compartilhar o seu domínio sobre a sua criação. E se no fim das contas é isso mesmo que nós desejamos, nós precisamos entender a necessidade de amadurecer. Amém, meu irmão? Amadurecer. Diga comigo mais uma vez: maturidade. Maturidade. E para amadurecer segundo a vontade de Deus, para cumprirmos o nosso propósito, nós precisamos entender a natureza da maturidade bíblica. O que é de fato a maturidade bíblica? E aí nós voltamos ao texto que nós lemos em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Primeira característica da maturidade bíblica é que ela é um processo de aperfeiçoamento guiado. A maturidade bíblica é um processo de aperfeiçoamento guiado. Nós lemos no texto bíblico que Deus estabeleceu os ofícios ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, para que esses ofícios ministeriais guiassem a igreja no discipulado que conduz a igreja à maturidade. Você pode colocar na tela o versículo, Lucas, por favor? Versículo 11 de Efésios 4. Veja outra vez o que diz o versículo. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. O que isso implica dizer? Isso implica dizer que nós precisamos conservar uma disposição humilde para aprender sempre, especialmente com os nossos líderes. E eu quero que você pense nisso, eu quero que você pense nisso da maneira mais ampla possível, em termos da igreja com I maiúsculo, né? A igreja de Cristo. Nós precisamos conservar essa disposição humilde para aprender com os nossos líderes. Porque não há maturidade bíblica sem a liderança espiritual que
o próprio Cristo proveu à igreja. Você consegue compreender isso a partir do versículo bíblico? Não há maturidade bíblica sem a liderança espiritual que o próprio Cristo proveu à igreja. É assim que sempre foi e deve ser sempre assim, pois essa é a ordem de Deus para nós. Essa é a ordem de Deus para a existência da igreja. A igreja precisa amadurecer nesse processo de aperfeiçoamento, guiado pelos seus líderes, guiado pelos apóstolos, guiado pelos pastores, pelos profetas, pelos evangelistas, pelos mestres. E por mais óbvio que pareça isso, é importante dizer outra vez o óbvio, porque nós vivemos num tempo em que há tanta disponibilidade, há tanto acesso ao conhecimento, que em algum momento nós somos tentados a acreditar que nós não temos o que aprender, que nós não precisamos sentar para aprender, que nós podemos achar todas as respostas que estamos procurando no Google, no ChatGPT, num vídeo no YouTube. Isso vai embrutecendo o nosso coração, isso vai nos roubando a humildade para aprender e nos roubando também a maturidade. Você está comigo aqui, irmão? Então é muito importante para a maturidade da igreja, que a igreja ouça com atenção os seus líderes, ouça com atenção o que os seus líderes têm a dizer, ouça com atenção a instrução bíblica que os seus líderes estão lhe dando, ouça com atenção o conselho que os seus líderes estão lhe dando a partir da sabedoria que lhes foi dada pelo próprio Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. Tenha humildade para aprender sempre, tenha humildade para sentar, ouvir e aprender sempre, amém, irmão? Se você quer amadurecer, você precisa ser humilde para aprender sempre. Sempre. Certo? Isso para nós, que lideramos a igreja, representa um desafio específico, que é o desafio de reter a atenção. Por quê? Porque hoje há tanta dispersão de atenção, né? Eu disse aqui que às vezes as pessoas têm dúvidas teológicas e perguntam ao Google o que aquilo quer dizer, e perguntam ao ChatGPT o que aquilo quer dizer, e vão ouvir de diversas fontes diferentes, diversas e diferentes fontes o que aquilo quer dizer, mas não ouvem o que o seu pastor tem a dizer sobre isso. Não perguntam ao seu pastor sobre isso, não procuram o seu pastor para tirar alguma dúvida sobre isso. E eu não estou dizendo isso porque eu tenho carência da sua atenção, não, irmão. Eu não tenho carência da sua atenção. Eu estou dizendo isso porque eu preciso reter a sua atenção para que você aprenda o que Deus quer nos ensinar a partir desse lugar aqui. Amém? Mas essa atenção, mas a retenção dessa atenção, ela não é só um trabalho meu. Ela é um trabalho nosso. Então você precisa cultivar uma disposição humilde para aprender sempre com os seus líderes. Amém, irmão? Por exemplo, há sempre muito valor nas instruções bíblicas que são dadas aqui no momento dos dízimos e ofertas. Que reflexão poderosa essa que a pastora Érica trouxe hoje. Poderosa para quem? Poderosa para quem foi humilde para ouvir com atenção e reter. Sabe, isso não é só um momento do culto em que a gente está entretendo vocês ou tentando convencer vocês a partir da Bíblia a trazerem mais oferta. Pelo amor de Deus. Não é disso que se trata. Se trata de instruir, se trata de ensinar para que você não faça isso da maneira errada. Para que você não faça isso de maneira protocolar, religiosa, para que você não faça isso sem entendimento. Então pode ser que no domingo que vem você já não lembre de mais nada que a pastora Érica disse aqui. E traga outra vez a sua oferta de maneira religiosa, protocolar, displicente. Então você precisa se comprometer com a maturidade, em primeiro lugar, ouvindo com atenção e humildade, para aprender aquilo que o Senhor está ensinando. Você está comigo aqui, irmão? Aprender o que o Senhor está ensinando. Não há irmão ou líder espiritual instruído demais que não precise aprender nada. Todos nós precisamos aprender com o Senhor o que Ele quer nos ensinar para a nossa maturidade, porque a maturidade bíblica ela é um processo guiado. Amém, irmão? Então, sempre
Então, ouça sempre com muita atenção e humildade o que os seus líderes estão dizendo. Em segundo lugar, a maturidade bíblica, ela é o serviço, ou ela é um serviço para a edificação do corpo. Como nós lemos no versículo 12. Põe de novo na tela o versículo 12, Vi. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Diga comigo, serviço. Para o desempenho do seu serviço. Para que os ofícios ministeriais instruem a igreja? Para que a igreja, nesse processo de crescimento, de aperfeiçoamento, nessa busca pela maturidade, entenda o seu lugar de serviço no corpo de Cristo. Por quê? Porque a maturidade bíblica, ela visa o serviço que promove a edificação do corpo de Cristo. Sem essa consciência de que devemos servir uns aos outros, sem essa consciência de que como membros do corpo, nós servimos uns aos outros nas suas necessidades, ou deveríamos servir uns aos outros nas suas necessidades, não há maturidade. Nenhum de nós amadurecemos para nós mesmos. Nós amadurecemos para servir, para amar e servir uns aos outros, como Cristo fez e nos ensinou a fazer também. Amém, irmão? Então, veja, a nossa maturidade, ela não tem a ver só com a nossa experiência, com a nossa sabedoria, com a nossa abordagem, as experiências que a vida nos impõe, ao modo como nós lidamos com as coisas. Nossa maturidade tem a ver com a nossa capacidade de servir, a nossa capacidade de descer, de se colocar no mesmo nível dos nossos irmãos a quem nós estamos servindo, para dizer para eles através do nosso serviço: olha, Jesus Cristo te ama, e essa é a prova de que Ele te ama. Eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para te ajudar com as tuas necessidades, para te ajudar a encontrar resposta para as tuas questões, para te ajudar a resolver os teus problemas. Isso é maturidade. Amém, irmão? Maturidade não é conhecimento. Maturidade não é só mais conhecimento. Maturidade não é uma mente inchada. Maturidade é uma mente que é esvaziada pelo serviço e que é cheia de novo pela revelação de Cristo. Que se esvazia pelo serviço e se enche de novo pela revelação de Cristo. Que se esvazia pelo serviço e se enche de novo pela revelação de Cristo. Então, se você está no corpo de Cristo, mas não está comprometido com o serviço, diga de novo, serviço. O que é serviço, Daniel? Serviço é aquilo que você faz na igreja? Serviço é alguma função ministerial? Não, não apenas. Pode ser também. Mas no contexto da igreja local, no contexto da igreja, essa é uma parcela é uma parcela importante, mas muito pequena do serviço. O serviço cristão não é só aquilo que a gente faz na igreja. O serviço cristão é a maneira como nós estamos. O serviço cristão é a nossa disponibilidade. É a nossa disponibilidade para atender às demandas do nosso próximo. Sejam elas materiais, físicas, emocionais, espirituais. Isso é o serviço cristão. Sabe, e nós não podemos deixar que a maturidade passe batida diante dos nossos olhos sem entender isso. Sem entender isso. Aonde quer que você esteja, se você é corpo de Cristo, você precisa se comprometer com o serviço cristão. Senão você não amadurece. Se você não amadurece, você não cumpre o seu teleios, você não cumpre o seu propósito. Porque maturidade e propósito estão intimamente ligados. Amém, irmão? Então, antes de tudo, você precisa verificar a disponibilidade do seu coração. Porque se, ao perceber que você pode ser demandado, você foge. Se eu perceber que você pode ser demandado, você dá as costas. Se eu perceber que você pode ser demandado, você já prepara uma justificativa para não se envolver. Você não está amadurecendo. Obviamente, se há mesmo uma justificativa, você não pode, não tem problema. Deus conhece o teu coração.
Não é disso que eu estou falando. Estou falando de quando você pode, mas não se disponibiliza. Amém? Você está aqui comigo? Para o teu irmão em Cristo, para o teu vizinho, para o teu colega de trabalho. O serviço é a porta de entrada para a manifestação de todas as outras expressões do amor de Deus. Porque ninguém confiará o seu coração e a sua atenção a quem quer que seja, até perceber que essa pessoa se importa de verdade. Então, se nós queremos cumprir o nosso propósito em Deus, refletir a sua glória nesse mundo, partilhar o seu domínio sobre a sua criação, revelar a pessoa, a beleza, o caráter de Jesus Cristo nesse mundo, nós precisamos amadurecer. E a maturidade, ela é o serviço para a edificação do corpo de Cristo. Você lembra do que Jesus disse para os discípulos, quando os discípulos estavam lá discutindo quem seria o maior ou o mais importante no reino dos céus? Jesus disse, olha, quem quiser ser o maior, que seja o menor. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último e servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então o próprio Cristo com a sua vida nos deixou o modelo, o exemplo, que nós como discípulos devemos perseguir. Porque isso é o que o discípulo faz, busca parecer com o seu mestre, sim ou não? Então nós não somos, sabe, no fim do dia não é sobre ser crente ou não. No fim do dia não é sobre ser evangélico ou não. No fim do dia é sobre ser um discípulo de Cristo ou não. Porque há muitos crentes evangélicos que não são discípulos. Está comigo? Há muitos crentes evangélicos que não estão comprometidos com o discipulado. Não estão comprometidos em aprender o modelo de Cristo. Não estão comprometidos em seguir as pegadas de Cristo para viver como Cristo viveu e nos ensinou a viver. Estão enchendo templos, estão enchendo as programações evangélicas por aí, mas não estão comprometidos com o discipulado. E o discipulado de Cristo Jesus é esse modelo. É esse modelo que nos empurra para a maturidade. É esse modelo que nos empurra para o nosso propósito. E maturidade não é só um processo guiado. Maturidade também é um serviço que edifica o corpo de Cristo. Então, qual que é o objetivo da minha mensagem nessa manhã? Que você saia daqui hoje, primeiro, comprometido em cultivar um coração humilde e disposto a aprender. Segundo, que você saia daqui comprometido em dispor-se a servir sempre. Amém? A dispor-se a servir sempre. Eu estou disposto. Eu estou disponível para servir. Seja onde for, como for. Como eu puder, se estiver ao meu alcance. Você lembra do que o Tiago disse? Aquele que sabe o bem que deve fazer, mas não faz, comete pecado. Então isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Sabe? Cultivar essa disponibilidade, cultivar essa disposição, essa disponibilidade para servir, isso é muito sério. Porque isso pode ou não comprometer a nossa maturidade. E se nós comprometermos a nossa maturidade, nós não alcançamos o nosso propósito. Estamos perdendo tempo de viver. Não cumprimos o propósito de Cristo, o propósito de Deus para nós em Cristo. Em terceiro lugar, versículo 13. A maturidade bíblica, ela é cristocêntrica. Ela tem Jesus Cristo no centro. Porque o texto diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Cristo, amém? Cristo é o centro, Cristo é o objetivo, Cristo é quem perseguimos, a imagem de Cristo é o que desejamos, o caráter de Cristo forjado em nós é o que desejamos. Mais do que as nossas ambições, mais do que os nossos desejos, mais do que os nossos sonhos, mais do que a satisfação das nossas necessidades, mais do que as respostas às orações que oramos. Queremos que Cristo seja formado em nós. Queremos que a imagem de Cristo seja vista em nós. Queremos ser confundidos com Cristo nesse mundo.
Queremos que o mundo nos veja e, ao nos ver, perceba a Cristo. Porque estamos amadurecendo, porque estamos crescendo, porque estamos nos desenvolvendo nele e cumprindo o nosso propósito. Na consciência de que a maturidade é cristocêntrica. O nosso modelo de maturidade é Cristo. Todo o nosso movimento de crescimento espiritual deve ter o modelo de Cristo como resultado último a ser alcançado. E para isso nós devemos sempre olhar para a Bíblia, especialmente para os evangelhos. Para quê, meus irmãos? Para reconhecermos juntos no Cristo homem o tipo de pensamento e comportamento que o guiou, que o conduziu até o seu teleios, até o seu propósito. Qual era o propósito de Cristo? A cruz. Até a sua cruz, Cristo pensou e viveu com maturidade, consciente do seu propósito. Então nós devemos olhar para Cristo, olhar para os evangelhos e perceber em Cristo o homem, esse pensamento e esse comportamento, para imitarmos a Ele em tudo. Imitarmos a Cristo em tudo. Amém, meu irmão? Qualquer outra coisa que se pregue, qualquer outra coisa que se fale, pode ser importante, pode ter o seu lugar, mas nada, absolutamente nada é mais importante para a igreja do que a consciência de que Cristo deve ser visto e reconhecido em cada um de nós. Nada, porque isso é o nosso propósito. Isso é o nosso propósito. Isso é o que Deus tinha em mente quando nos resgatou. Nos resgatou do pecado, nos deu nova vida. Então, nós precisamos nos lembrar que não se trata de histórias bonitas apenas. Não se trata de uma biografia bonita apenas. Se trata de um modelo. Nós olhamos os evangelhos e vemos como o Cristo homem pensava e agia. Como ele tratava com os pobres, como ele tratava com os ricos, como ele tratava com os influentes, como ele tratava com os comuns, como ele tratava a questão do dinheiro, como ele tratava a questão da moralidade, como ele tratava, como ele andava, como ele pensava, como ele se comportava, como ele se importava. Nós olhamos para Cristo, olhamos para o modelo e perseguimos esse modelo. Essa é a maturidade que desejamos. Essa é a maturidade que precisamos. Em quarto lugar, a maturidade bíblica, ela é firmeza moral e firmeza doutrinária. Firmeza moral e firmeza doutrinária. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Difícil para aqueles, aliás, foi isso mesmo que Paulo disse, né? Lá em Tessalonicenses, Paulo diz assim, olha, aqueles que querem viver piamente em Cristo, ou seja, aqueles que querem viver em Cristo mesmo, de verdade, padecerão perseguições. Por quê? Porque nos últimos dias, os homens seriam egoístas, amantes de si mesmo, inimigos do bem, inimigos da justiça. Está lá no texto bíblico. Me fugiu aqui o texto em si, o versículo em si. Mas o que Paulo já estava prevendo é que nós viveríamos num tempo de tamanha perversidade moral, de tamanha inversão de valores, corrupção de valores, que aqueles que quisessem viver piamente em Cristo seriam perseguidos e deveriam esperar por isso. Então é preciso lembrar que maturidade e propósito tem a ver com firmeza moral, com firmeza doutrinária, meu irmão. A gente não pode negociar o padrão moral que o Evangelho nos ensina. A gente não pode negociar o padrão doutrinário que o Evangelho nos ensina. Sabe? Precisamos ser firmes. Firmes contra toda mentira, firmes contra todo engano, firmes contra toda deturpação da verdade. Isso também tem a ver com maturidade, isso também tem a ver com crescimento, isso também tem a ver com propósito. Versículo 14 de Efésios 4. Versículo 14 diz, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro
por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Ventos de doutrina são motivados por artimanha. Ventos de doutrina são motivados pela maldade das pessoas que querem induzir ao erro. Porque a doutrina bíblica, a doutrina cristocêntrica, a doutrina evangélica, ela não é um vento, porque ela não passa, ela é eterna. Ela é eterna e ela está revelada a todos nós na Bíblia Sagrada. Então nós precisamos de firmeza moral, mas também de firmeza doutrinária. Não podemos ser como crianças induzidas por todo vento de doutrina. Ah, porque agora está todo mundo falando que é assim, então é assim. Porque todo mundo está falando que é assado, porque todo mundo está indo para lá, então vamos para lá também. Todo mundo vai para cá, vamos para cá também. Não, irmão. Se você vive assim, você é como criança levada por todo vento de doutrina. E esse não é o propósito de Deus para você, não é o propósito de Deus para mim. E ainda, olhando para Cristo, através dos evangelhos, nós buscamos reconhecer essa firmeza moral e doutrinária que caracterizavam a Jesus Cristo, o homem. Porque é a Ele que nós queremos imitar, é a Ele que nós estamos perseguindo, é o seu padrão que nós estamos perseguindo. E de novo, talvez essa seja uma das maiores necessidades da igreja nesse tempo. Modelos de pureza moral, modelos de firmeza doutrinária que apontem para Cristo. Para Cristo. Porque, pense comigo, irmão, se nós somos socialmente reconhecidos como cristãos, essa palavra cristão significa pequenos cristos. E antes de falar de nós, vamos falar da primeira igreja. Quando a igreja do primeiro século foi reconhecida como cristãos, é porque eles realmente se confundiam com Cristo. Por quê? Porque eles viviam como Cristo, pensavam como Cristo, agiam como Cristo, tratavam uns com os outros como Cristo. Esses são cristãos, são pequenos cristos. Eu me lembro de Paulo, eu me lembro de Pedro e João na prisão. Isso está lá em Atos 3. Logo depois que eles curam aquele coxo na porta do templo e se cria um grande alvoroço no templo, Pedro e João pregam a respeito de Cristo. Outros milhares de pessoas se convertem e as autoridades ficam preocupadas com a desordem social e prendem Pedro e João. E aí eles tentam convencer Pedro e João de não pregarem mais em nome de Cristo, de não fazerem mais milagres em nome de Cristo. Eles pegam, Pedro e João perguntam: em nome de quem vocês estão fazendo esses milagres? Em nome de quem vocês estão fazendo essas coisas? E aí Pedro e João vão lá. Pedro, né, o texto diz que é Pedro quem faz mais um discurso. E aí, perto do finalzinho da narrativa dessa história, o texto diz que, reconhecendo, falando sobre os fariseus, os líderes espirituais da época, e reconhecendo que aqueles homens eram incultos e iletrados, e percebendo que aqueles homens eram incultos e letrados, e falavam com tamanha autoridade, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A nossa experiência com Jesus, irmão, precisa mudar o nosso modo de viver, de falar, de pensar. Precisa mudar o nosso posicionamento. Precisa nos dar firmeza moral, firmeza doutrinária. Nós vivemos num tempo, em que toda semana estoura um escândalo no meio da nossa bolha. Ou é um pastor que cai em adultério, ou é um pastor que é pego numa questão financeira, é um pastor envolvido com corrupção, lideranças de um modo geral, fora da nossa bolha também, há uma grande crise de liderança no mundo. Falta modelo, falta padrão, falta referência, falta firmeza. Então nós precisamos amadurecer olhando para Cristo, para ser nesse mundo esse modelo, para ser nesse mundo essa referência, para ser nesse mundo esse padrão para quem as pessoas vão olhar. E entender o jeito de Jesus. Amém?
Qual é o jeito de Jesus lidar com a família? Eles olham para nós. Qual é o jeito de Jesus de lidar com o dinheiro? Eles olham para nós. Qual é o jeito de Jesus de se lidar com a educação de filhos? Eles olham para nós. Essa é a ideia. Não porque nós queremos ser melhores ou maiores, não, porque Cristo, nós entendemos que Cristo é a resposta Cristo é a resposta às mais profundas mazelas e necessidades do ser humano corrompido, quebrado, caído por causa dos efeitos do pecado. A Jesus Cristo não está mais aqui, em carne e osso. Quem está aqui? O seu Espírito e a igreja. Então a bola está no nosso pé agora. Amém? A bola está no nosso pé. É por isso que nós buscamos e perseguimos esse modelo. Porque queremos ser melhores ou maiores que ninguém. O Evangelho nos ensina a humildade. Eu comecei falando sobre isso, humildade para aprender. Não é sobre orgulho, não é sobre posição. É sobre o modelo, é sobre o padrão, é sobre a vontade de Deus. É sobre o propósito de Deus. Nós não vamos ler para ganhar tempo. Mas eu trouxe duas referências para falar de firmeza moral. Mateus 17, de 24 a 27. E para falar de firmeza doutrinária, Mateus 4, de 1 a 11. O próprio Jesus, o Jesus homem, vivendo com firmeza moral, com firmeza doutrinária, para dar o exemplo, para dar o modelo, para ser a referência. A maturidade cristã, ela também é crescimento integral. Versículo 15. Efésios 4,15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Diga comigo, em tudo. Cresçamos em tudo. A maturidade cristã, ela é crescimento integral. Integral. Não é só espiritual, irmão. Não é só sobre o quanto você lê a Bíblia. Não é só sobre o quanto você ora. Não é só sobre o quanto você jejua. Não é só sobre o quanto você consegue frequentar as atividades da igreja. Não tem a ver só com o seu espírito. Tem a ver com tudo. Com a sua alma, com o seu corpo, com a sua mente. Cresçamos em tudo. Devemos considerar que a maturidade deve tocar todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Amém, irmão? Sabe, você não pode ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, se as suas finanças estão em frangalhos. E eu não estou me referindo aqui às dívidas, a viver em aperto. Não, só ao modo como você trata o dinheiro. Ao modo como você trata o dinheiro. Você não pode ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Sabe, se você não tem ordem na sua vida. A sua vida em todos os outros domínios, ou em muitos domínios, está desordenada. Não pode. Não pode. Lá em casa a gente corta um dobrado para ensinar a Manuela isso. Porque é criança, tem 7 anos. E faz bagunça mesmo. Se você já teve filho, ou tem filho nessa idade, você sabe como é que é. Mas a gente precisa ensinar ela desde cedo a arrumar as coisas, a manter as coisas em ordem. E aí um dia eu peguei 1 Coríntios 14, 22 e ensinei para ela, lê o que está escrito aqui. Ela abriu a Bíblia dela, eu falei, lê para mim. Aí ela pegou um marca-texto lá, cadê o marca aí? Lê. Porque Deus não é um Deus de desordem, e sim de paz. Eu falei, tá vendo? Deus não é um Deus de desordem, Deus não é um Deus de bagunça, Manuela. Você precisa arrumar suas coisas. Você precisa tirar suas coisas do lugar e botar elas no mesmo lugar. Porque essa é a vontade de Deus. Deus não é Deus de desordem, não. Deus não está na desordem. E outra coisa, você lê o versículo aí, onde há desordem não há paz. Eu não estou em paz, tua mãe não está em paz. Eu ando pela casa, piso em brinquedo, ando pela casa, chuto um boneco, chuto um material escolar. Está errado. Aí outro dia ela estava botando as coisas no lugar, eu falei assim, muito bem, filha, estou gostando de ver. 1 Coríntios 14, 22, diz o quê? Ela foi e repetiu e riu, né? Falei, isso aí. É difícil, irmão. Por quê? Porque onde há desordem, não há paz. Onde não há paz, não há clareza de mente, clareza de visão. Onde não há clareza de visão, há tropeços, há erros. Então a vontade de Deus não é só que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus que saiba orar muito bem, que leia a Bíblia muito bem, que faça os planos de leitura anual da Bíblia direitinho, de janeiro a dezembro. Não, a vontade de Deus é que a tua vida esteja em ordem.
Amém? Que a tua vida esteja em ordem. Um dos motivos porque eu e pastora Érica fizemos essa virada radical no nosso estilo de vida, emagrecemos muito, foi porque nós chegamos à conclusão, nos arrependemos diante de Deus e oramos em casa. Nós não estamos sendo um modelo, nós não estamos sendo uma referência, nós não estamos dando um bom exemplo, a nossa saúde está em desordem. Deus não está sendo glorificado nisso. E eu abri 1 Timóteo lá, quando Paulo fala a Timóteo sobre como os pastores deveriam viver. E aí diz lá, Timóteo, que ninguém te repreenda porque você é muito jovem. Antes, seja um exemplo para os fiéis em tudo. Eu falei, eu preciso ser um exemplo, você precisa ser um exemplo. Está ridículo, está muito feio. As roupas não entram mais. Sabe? As taxas hormonais estão desequilibradas, a saúde está ruim. Está tudo errado. E a gente começou essa virada. E não pense que é fácil, não, irmão. Aliás, você não pensaria que é fácil, porque eu sei que talvez 99,9% das pessoas aqui nesse auditório já tentaram fazer dieta, já tentaram mudar o estilo de vida e não conseguiram por muitas vezes, sabem como é difícil. Mas você precisa entender que isso não é só sobre ter um corpo bonito, isso não é só nem sobre ser saudável, isso é sobre ter a vida em ordem, isso é sobre viver em paz, isso é sobre glorificar a Deus, isso é sobre ter maturidade, isso é sobre viver no seu propósito. Viver no seu propósito, refletir a glória de Deus nesse mundo, refletir a imagem de Cristo nesse mundo. Por quê? Porque a maturidade cristã, ela é crescimento integral. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo. Naquele que é o cabeça, Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim, olha, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Então veja, para tornar isso mais prático e o mais objetivo possível, você precisa se lembrar sempre de cultivar uma disposição firme e humilde para aprender. Porque a maturidade bíblica, a maturidade cristã é um processo de aperfeiçoamento guiado. Você precisa dispor-se e disponibilizar-se para servir sempre. Sempre. Porque a maturidade é um serviço para a edificação do corpo de Cristo. Não se esconda para não fazer o bem. Não se esconda para servir. Não se esconda para estender a mão. Não se esconda para fazer uma oferta. Não se esconda para se envolver. Não se esconda, não se esconda, não se esconda. Porque se você se esconde, Cristo se esconde junto. Ou se você se esconde, Cristo é escondido com você. E nós não estamos aqui para esconder Cristo, mas para revelar Cristo. Então cresça e amadureça entendendo a importância de firmar os seus valores. Os valores morais que o Evangelho nos ensina. E também de firmar-se na palavra de Deus. Firmeza moral e doutrinária. Comprometa-se com o seu crescimento integral. Não é só vir à igreja, não é só ouvir a palavra, não é só orar bem, não é só jejuar. A tua vida tem que estar em ordem. E, irmão, o que eu prego aqui para você, eu prego primeiro para mim. Eu chego aqui com uma mensagem para pregar para você que já foi pregada para mim antes. Pelo Espírito de Deus, eu fui cortado por essa palavra. Não pense que eu estou aqui na condição de alguém que, sabe, tem a vida perfeita, que a vida está toda em ordem. Não, eu estou ordenando, estou arrumando. Eu preciso estar em movimento para ordenar, eu preciso estar em movimento para arrumar. Eu só não posso estar de braço cruzado, vendo tudo bagunçado sem fazer nada, achando que está tudo bem. Mas a gente precisa entender que não há maturidade, não há crescimento, se não houver crescimento integral, maturidade integral. E por fim, a maturidade bíblica, a maturidade cristã, ela é comunitária. Comunitária, versículo 16. De que em todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas,
segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A última característica da maturidade bíblica é essencial. É que a maturidade que se espera de cada um de nós, a maturidade que devemos aprender e perseguir, ela só é possível na comunidade. Só é possível na comunidade. É por isso que a igreja é chamada de corpo de Cristo. Diga comigo, corpo. Corpo, irmão. Porque num corpo todos os membros cooperam no crescimento e a maturidade uns dos outros. Fora do corpo não há maturidade. Ah, Daniel, mas não dá para ler a Bíblia em casa, não dá para orar em casa, não dá para jejuar em casa? Dá. Isso não significa que você está amadurecendo. Porque a maturidade bíblica, ela só acontece quando você existe no corpo. Amém? Quando você existe no corpo. Só acontece na comunidade. Por isso que a gente fala tanto sobre a importância, sabe? Nem é necessário ficar falando, gastando tanto tempo nisso. Mas a gente fala muito sobre a importância de você valorizar a congregação, valorizar a comunidade. Sabe, eu sei, o mundo mudou, pós-pandemia alterou muito a natureza das coisas, a igreja mudou muito, e tudo bem, está tudo certo. Mas dentro de nós, irmão, dentro de nós há coisas que não podem mudar, há coisas que nenhuma pandemia muda. Amém? Dentro de nós há coisas que nenhuma pandemia muda, e uma dessas coisas é o valor que tem a congregação. O vir à igreja, o estar na igreja, o estar conectado, estar em comunidade, o estar numa conexão, num pequeno grupo, estar unido, junto com os seus irmãos em Cristo, vivendo igreja, no contexto de igreja o mais amplo possível, para além dos cultos, para além da liturgia. Porque olha só, irmãos, o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos congregar, de nos reunir, como é costume de alguns. Já naquela época, os escritores hebreus já lidavam com esse problema. A igreja já lidava com esse problema. Aí os escritores hebreus têm que escrever uma carta, e essa carta tem que circular para as igrejas, tem que ser lida nas igrejas, e olha, não deixem de se reunir, não deixem de estar juntos, não deixem de congregar, como já se tornou costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Essa palavra admoestações é uma palavra que caiu em desuso, né? A gente não usa essa palavra, mas ela significa encorajamento, ela significa incitação. Olha, vocês precisam estar juntos para vocês se encorajarem, para vocês se estimularem, para vocês animarem uns aos outros, para vocês empurrarem uns aos outros, para vocês irem juntos. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então essa palavra tem esse objetivo, o objetivo de fortalecer a fé do outro enquanto a sua fé é exercida. E é isso que faz da igreja uma comunidade onde há encorajamento, onde há crescimento, onde a maturidade acontece no modelo de Cristo. E isso por si só já seria motivo suficiente para valorizarmos a congregação. Amém, irmãos? Sabe, não é um apelo emocional para a gente não ter cadeiras vazias na igreja. Não é isso, irmão. Não é isso. É sobre o teu crescimento, é sobre a tua saúde espiritual, é sobre o impacto. Eu sei que o impacto de um momento como esse, ele é diferente para todos nós. Em uns, o culto tem mais impacto, em outros, o culto tem menos impacto. Uns estão mais atentos, outros estão menos atentos. Uns estão realmente conectados, focados ao que está sendo dito e aprendendo e absorvendo. Outros estão vendo o que está acontecendo no mundo lá fora, enquanto olham o telefone celular, enquanto a pregação está acontecendo. O impacto é diferente. Eu sei, eu não tenho problema.
Agora, o que a gente não pode é tornar esse tempo vão. Vão. Entende? A gente precisa atribuir todo o sentido, focar toda a atenção, se concentrar, ouvir, aprender, estar conectados para servir, para se entregar, para dar sentido e respostas aos nossos irmãos através da nossa existência, do que nós fazemos. Por quê? Porque isso é um mandamento bíblico. É um mandamento neotestamentário, né? Porque a gente fala em mandamento, a gente pensa nos 10 mandamentos, pensa na lei, mas há mandamentos do Novo Testamento. Mandamentos que são para nós, para a igreja, e um desses é Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar, como já é costume de alguns. Amém, irmãos? Então, por que essa conversa sobre maturidade é importante? Porque muitas vezes nós somos atravessados por circunstâncias que se impõem a nós. E essas circunstâncias exigem de nós um tipo de comportamento e de pensamento que muitas vezes é reativo. Não é intencional, não é reflexivo, é só reativo. E muitas vezes esse pensamento e esse comportamento reativo não refletem o pensamento e o comportamento propostos pelo Evangelho. Então a gente precisa entender que maturidade, ela não é, a maturidade não, cristã não cai no nosso colo. A maturidade cristã ela não acontece simplesmente pelo fato de estarmos aqui todo domingo ouvindo a palavra de Deus. A maturidade é um processo que acontece aos domingos, na congregação, sim, mas acontece também na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Enquanto estamos cultivando o nosso espírito através do nosso devocional, da nossa leitura bíblica, enquanto estamos conservando no nosso coração a disponibilidade humilde para aprender, a disponibilidade para servir, enquanto estamos perseguindo a Cristo, o modelo de Cristo, enquanto estamos suscetíveis ao poder do Espírito Santo que opera em nós as virtudes do seu fruto, como diz a palavra lá em Gálatas capítulo 5, no domínio próprio, na mansidão, na longanimidade. Muitas vezes, irmãos, eu já fui tentado a responder de bate-pronto. Muitas vezes eu já fui tentado a reagir de bate-pronto. Enquanto por uma fração de segundos eu ouvi o Espírito Santo dizer calma. E aí eu, por 2, 3, 4, 5 segundos, parar e dizer: Espírito Santo, manifesta o teu fruto através de mim aqui agora. Não me deixa chutar o balde, não me deixa botar tudo a perder, não me deixa comprometer o testemunho de Cristo. Sabe, em fração de segundos mesmo. Só o fato de você abrir o teu coração, se expor e pedir ao Espírito Santo que te ajude, ele vem, ele te ajuda. E você amadurece, e você cresce, e você se desenvolve. E a imagem de Cristo vai se tornando mais clara. Cristo vai sendo formado em você de maneira mais vistosa. Sabe? Caramba, aquele cara é diferente, caramba, aquela mulher é diferente. Caramba, sabe, o Evangelho está ali. O que eles falam sobre Jesus está ali no modo como eles vivem. Amém, irmão? Esse é o propósito. Maturidade não cai no nosso colo simplesmente. Sabe? Muitas vezes nós nos frustramos, muitas vezes nós colocamos expectativas exacerbadas nas pessoas, em pessoas que nós acreditamos que nunca vão errar com a gente, em pessoas que nós acreditamos que nunca vão nos trair, e nós nos frustramos. Como nós reagimos a isso? Muitas vezes nós oramos orações até orações orgulhosas a Deus, dizendo assim: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ora, por que não poderia acontecer contigo? Tu é melhor que a pessoa com quem isso poderia acontecer? Tu é maior que a pessoa com quem isso poderia acontecer? Por que está acontecendo comigo, Senhor? Sabe? Esse tipo de oração orgulhosa vem da falta de maturidade. E tudo bem, Deus lida bem com a nossa imaturidade até a página 2.
mas da página 2 para frente ele, ei, como é que é? Vai ser isso aí mesmo? É como se Jesus estivesse dizendo assim, ei, que isso? É isso aí mesmo? Vai manter esse comportamento? Como é que é? Tá bom, eu entendo que você está frustrado aí, eu tô ok. Eu já esqueci o que você falou aqui, as malcriações que você já me disse. Mas e agora? O que vai ser agora? Lembra que eu preguei domingo passado? Ou retrasado? Que a gente não deve gastar muito tempo pensando no problema, deve gastar mais tempo pensando nas soluções. Leva 5 minutos pensando no problema, irmão, ele já está aí. Ele já é um problema. Não fica choramingando o teu problema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Eu não estou diminuindo o tamanho do teu problema. Eu só estou te encorajando, tentando te puxar para um lugar onde você pode resolver mais rapidamente o teu problema se você focar nas soluções possíveis. Mas essa atitude, esse comportamento, ele só vem da maturidade. E maturidade não é tempo. Maturidade não é velhice. Por incrível que pareça, nem todo senhorzinho de cabelo branco é maduro. Nem toda senhorazinha de cabelo branco é maduro. Assim como nem todo jovem é um imaturo. Assim como nem todo jovem adulto é um homem e uma mulher imaturos. Porque maturidade não é tempo, maturidade é experiência experienciada, são lições aprendidas. É desenvolvimento, é crescimento através das circunstâncias. É crescimento e desenvolvimento através das experiências. Sempre a partir do Evangelho. Sempre a partir do modelo de Cristo. Então não caia nessa lorota da tua alma. Ah, porque eu sou assim mesmo. Não, isso é porque eu sou assim mesmo. Se esse eu sou assim mesmo, contraria o que o Evangelho diz que você tem que ser, você está errado. Você não está crescendo, você não está amadurecendo. Você concorda comigo? Que mentir ou não é diferente de gostar de feijão ou não? Deus está nem aí. Quer comer feijão? Não come. Quer comer arroz? Não come. Agora, mentir, não. Ser imoral, não. Ser preguiçoso, não. Ter a vida desordenada, não. Não ler a Bíblia, não orar, tratar mal as pessoas, não estar disponível para servir, aí não. Entende? Então, experiências que se experienciam, lições que se aprendem através dessas experiências, elas nos forjam, elas nos esticam, elas nos amadurecem. E a ideia, irmão, é que quanto mais maduro você se torne, menos influência desse mundo você sofra. Quanto mais maduro você se torne, mais inofendível você se torne também, né? Você é tão maduro que pouco importa. Ah, Daniel, estão falando que tu está muito feio, magro, era melhor mais gordinho. Ah, Daniel, estão falando que você é isso. Agora, se falar que eu sou mentiroso, tem que provar. Se falar que eu sou mau caráter, tem que provar. Entendeu? É diferente, irmão. É diferente. Por quê? Porque a gente amadurece e a gente se torna inofendível. Não me ofende. Não é que eu tenho peito de aço. Você pega, caramba. Mas você digere aquilo ali, vambora. Porque, irmãos, a verdade é que o modelo de Cristo, ele parece muitas vezes tão difícil. Fala a verdade, é ou não é, irmão? Parece tão difícil. Ele é possível, mas ele muitas vezes parece muito difícil. Você imagina Jesus sendo esbofeteado, cuspido e zombado. Pai. Você imagina, tenta usar a tua imaginação comigo. Jesus está lá na cruz. Os caras estão avacalhando Jesus. Para Jesus dizer isso para o Pai, eu viajo aqui na minha maionese, mais ou menos assim. Cara, Jesus deve ter visto o Pai muito furioso e prestes a revidar. Tipo assim. Pai, calma. Perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Entende? Olha a nobreza de Jesus, meu irmão. Olha a nobreza de Jesus. Aí do lado de cá, qual foi? Vai deixar barato. Que isso, irmão? Não. A gente está pronto para a guerra, a gente quer chutar o balde, a gente quer arrancar a raba, a gente quer fazer e acontecer.
Sabe, irmão, maturidade, bola no chão, pensa com calma, o que Cristo faria no seu lugar, quais são os parâmetros que o Evangelho te dá para tomar essa decisão, para fazer essa escolha, para agir assim, um assado com fulano, beltrano, ciclano. Eu já tive discussões com a Érica em casa e eu tive que chamar a Érica, perdoa, eu errei, me perdoa, eu me excedi. Aí depois chamei a Manu, filha, você viu como é que o papai tratou a mamãe? Eu errei, papai errou, está errado. Não é assim que um homem trata uma mulher. Não é assim que um marido trata uma esposa. Meu irmão, se você não se impor esse padrão, se você não se impor esse modelo, o mundo vai te impondo outro padrão. O mundo vai te impondo outro modelo. E tu está passando o tempo. Na verdade, tu está pensando que está pensando que está amadurecendo, mas não está. Está só passando o tempo na igreja. O Evangelho propõe uma mudança radical de vida, irmão. Mudança radical no estilo de vida. Desde o modo como você pensa, o modo como você fala, o modo como você age. Está comigo aqui? Desculpa se eu deixei o teu domingo meio sem graça. Teu domingo de manhã meio sem graça. A gente precisa tangibilizar o Evangelho, irmão. Tangibilizar o Evangelho. Sabe? Nem toda mensagem de você vai vencer, vai te levar a vencer mesmo. E nem toda mensagem que você vai vencer vai te transformar por dentro. Então a gente precisa falar daquilo que toca o nosso dia a dia. A gente precisa falar daquilo que toca a criação dos nossos filhos, daquilo que toca o acerto das nossas dívidas, daquilo que toca a nossa reputação no trabalho, daquilo que toca a nossa reputação na vizinhança, daquilo que toca o nosso trato com a nossa esposa, com o nosso esposo. A gente precisa falar dessas coisas, porque se o Evangelho não for tangibilizado nisso daí, é uma história bonita. Mas a gente sabe que o Evangelho não é uma história bonita apenas. A gente sabe que o Evangelho é a mensagem de Deus transformadora, que recoloca o homem no propósito da sua criação, em comunhão com Deus. Amém? A gente não está buscando ser perfeitinho. A gente só está buscando ser evangélico. De verdade. Amém? Aí chame como quiserem. Se não mentir, honrar sua esposa, ser fiel, honrar o seu marido, ser fiel, tratar bem, né? Viver bem em sociedade, ser justo, ser correto. Se isso for perfeitinho para as pessoas, não tem problema. A gente chama isso de evangelho. Amém? A gente chama isso de evangelho. Então, olha, eu estou falando aqui de coisas que eu sei que são muito difíceis muitas vezes. Mas eu sei também que são possíveis se estivermos todos comprometidos. Diga comigo, compromisso. Comprometidos com a maturidade. Amém? Eu estou casado, tenho essa aliança no meu dedo. E toda vez que eu olho para essa aliança, eu lembro do meu compromisso. E do meu comprometimento com esse compromisso. Então eu olho para a palavra de Deus, eu lembro do meu compromisso. E do meu comprometimento com Ele. Por causa do que Ele fez por mim. Mas se nós não olhamos a palavra de Deus, esse compromisso se perde. Então nós olhamos Cristo, olhamos o modelo, perseguimos a Cristo, perseguimos o modelo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e que Deus trabalhe os nossos corações, trabalhe com essas verdades nos nossos corações e nos ajude, nos empurre, nos faça homens e mulheres que honram o sacrifício de Cristo através do modo como vivem para a glória do seu nome. Amém? Amém, meu irmão? Diga para o irmão do seu lado aí, Jesus Cristo conta com a gente, vamos lá, vamos transformar esse mundo, vamos dar um bom exemplo. Fica de pé no teu lugar.